Pois bem, não contente, o Nicolas foi a uma igreja e resolveu cometer mais crimes. Agora ele comparou aí homossexuais com adultério e disse que vão todos para o quinto dos infernos. No mesmo discurso, o Nicolas ainda faz aquela lavagem cerebral de alguns pastores evangélicos, que é aquela dizer que, olha, mesmo você que é evangélico, você também pode acabar indo para o inferno se você não mudar a sua mentalidade. Obviamente, a mentalidade que eles ali encaixam no cérebro da pessoa é a mentalidade de sempre pagar um dinheirão para a igreja, de sempre ser servo do pastor e de acreditar que, na verdade, você serve a quem o seu pastor mandar. Lembro que essas igrejas evangélicas viraram verdadeiros cultos ao diabo, ou seja, ao Bolsonaro, em 2022. Tinha até vídeo em igreja evangélica da Michelle Bolsonaro. Eu lembro de um vídeo dela numa igreja em Maceió. Todas as televisões, tinha mais de 100 televisões assim nas paredes da igreja, todas elas com a foto do Bolsonaro. Não tinha mais Jesus ali, era só Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Era um louvor ao diabo, né? Não era mais a Jesus Cristo. Porque sabemos, o falso Messias, tem até no nome dele, o demônio que matou mais de 1 milhão, sabemos muito bem quem é. E aí, o Nicolas ganhou aí de presente, em pleno domingão, mais uma denúncia à Procuradoria-Geral da República. Já falei aqui com alguns amigos que vão denunciá-lo, fazer uma notícia de fato à Procuradoria. Sempre começa assim, viu? Uma investigação. Alguém faz uma notícia de fato, vai ao Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal vê, pô, peraí, é um deputado federal, então vamos enviar para a Procuradoria-Geral da República. Chega lá, eles transferem para... Geralmente cai na mão da vice-procuradora Ana Borges e aí ela dá encaminhamento. 2, 3 meses, ela faz a denúncia e aí, lembremos, são crimes que dão 5 anos de jaula. Tanto transfobia como homofobia dão 5 anos de jaula, só que o Nicolas é reincidente. E aí ele cometeu o crime uma vez, aí depois, em outra ocasião não relacionada, cometeu o crime outra vez, e aí em outra ocasião não relacionada, cometeu o crime uma terceira vez. Quando você comete o mesmo crime várias vezes, geralmente na lei, a pessoa vai alegar que os crimes têm relação e que aí aumenta a pena em 25% na segunda vez e na terceira vez também. Ou seja, um crime que dá 5 anos de jaula, ele cometeu 2 vezes, em vez de ele pegar 10 anos, 5 mais 5, ele pegaria, na verdade, 5 anos e da segunda vez 1 ano e 3 meses, que é 25% da pena. Da quarta vez, mais 1 ano e 3 meses, ou seja, ficaria 7 anos. Porém, tem um fato, os crimes do Nicolas não estão relacionados. Vou te mostrar aqui. O crime da Nicole todo mundo deve lembrar, né? Dia 8 de março ele foi vestido com uma peruca na Câmara dos Deputados e ali ele já foi denunciado. Já pode pegar 5 anos de jaula. Aí, eu vou te falar, não tem nenhuma relação o crime que ele cometeu lá com o crime que ele cometeu aqui num podcast em que ele disse aqui que os LGBT são usados pelo diabo. Ele já foi denunciado à Procuradoria por isso e vai oferecer denúncia, ele vai se tornar réu por isso muito em breve. Agora, novamente, isso não tem relação com os outros 2 crimes, são falas diferentes em locais diferentes. Alguns podem até dizer, Thiago, mas as 3 têm contexto bíblico. Não interessa, falas em locais diferentes. Essa aqui, ele fazendo para... Olha, desculpa mostrar 1 minuto disso, mas você tem que ver a lavagem cerebral a que os evangélicos estão expostos, viu? Hoje, quantos cristãos têm medo de assumir uma identidade de... Olha, o adultério te leva ao inferno. Olha, a homossexualidade, ela te afasta da vontade de Deus. Assim como a mentira, assim como a gula, assim como a pessoa que faz fofoca. E a gente deixa de assumir essa identidade, sabe por quê? Nós estamos com medo de sermos rejeitados pelo mundo. Mas olha que loucura. A gente presta contas para o mundo que nunca te perdoa. Mas você deixa de prestar contas para Deus, que sempre vai te perdoar se você tiver um coração quebrantado. A Bíblia fala, olha, Deus nunca está com os braços encolhidos para poder estender a um coração quebrantado. Então muita gente dentro da igreja, que é muito fácil, a gente olhar e falar, olha, o homossexual vai para o inferno. Se ele continuar pecando e não ser liberto, não ter um arrependimento, sim. Mas talvez você, que possa até ser fiel no seu casamento, mas não compreendeu a identidade do reino e não assumir ela, talvez também você vai para o inferno. Pense que loucura você está dentro da igreja e ir para o inferno. É engraçado, né? Pro homossexual não ir pro inferno, ele tem que se arrepender de ser homossexual. Essa é a concepção aí do Nicolas. Lembrando, isso aqui que ele tá fazendo é crime. E olha, é crime aí, eu nem preciso ir longe do Nicolas. Quem publicou o corte foi o Vinícius Bettiol, lá no Twitter. Ele que tá denunciando aí esse pessoal, e aí muitos vão acabar presos graças às denúncias dele. Vamos lembrar aqui
dessa mulher aqui, amiga do Nicolas Ferreira. Ó. Segundo o Nicolas, ela está no quinto dos infernos, essa aqui, tá bom? De acordo com o próprio Nicolas. Porque ela não apenas não se arrependeu internamente de ser lésbica, como ela cometeu suicídio. Ela preferiu tirar a própria vida do que viver num mundo em que ela nem ela aceitava a si mesma, porque o Nicolas e outros amigos dela, olha, com um amigo assim, quem precisa de inimigos, a convenceram de que ela era uma aberração, de que, ó, se você continuar assim, você está longe da vontade de Deus, você vai para o inferno, Deus não te aceita dessa maneira, você precisa pedir perdão e Deus vai te perdoar, mas você precisa pedir perdão de dentro de você, não adianta só falar perdão não, tem que ser de dentro, então você não pode ter nem pensamentos assim, então você, ela que é mulher, parece que ela era, eu não sei se ela era lésbica ou bissexual, não importa, você vai ter que gostar de homens, e apenas homens. Se você olhar uma mulher, você tem que achar feia, você tem que gostar de homem, viu? E aí o Magno Malta chegou a falar que acharam um varão pra ela. 2 dias depois, a menina tirou a própria vida, preferiu não estar viva do que ficar com um varão indicado pelo Magno Malta. Esse é o nível aí de como é crime que eles fazem. Esse crime que o Nicolas faz mata pessoas. Só que é uma morte silenciosa, você não vê, essa aí era famosa, amiga dele, morreu, segundo ele tá no quinto dos infernos, essa a gente ficou sabendo. Quantas pessoas não acabam morrendo por sofrer preconceito, não tiram a própria vida, e a gente nem sabe, são pessoas ilustres desconhecidas, e ninguém fica sabendo. E muitas, porque tentam passar aí pela tal da cura gay que o Nicolas vende, e aí acabam falecendo, ou seja, eles estão matando pessoas literalmente. Então agora vai ter a Procuradoria-Geral da República na cola do Nicolas. Como os crimes não são relacionados, 5 anos na primeira, 5 anos na segunda, 5 anos na terceira, dá para pegar aí tranquilamente próximo de 15 anos de prisão. Lembrando que se ele for condenado e as penas somadas passarem de 4 anos, o que é muito possível, ele perde o mandato, ele é tornado inelegível e ele vai direto para a jaula. Se for condenado a menos de 4 anos, não, ele continua com o mandato. Ele é tornado ficha suja? Sim, mas ele não perde o mandato, ele fica até o final do mandato. Como o Daniel Silveira, ele tinha sido condenado, apesar da condenação dele ter sido há mais de 4 anos, o Bolsonaro deu um indulto ilegal para ele, aí ficou um imbróglio jurídico, e aí no final, quando ele acabou o mandato, foi preso já menos de 6 horas depois de acabar o mandato dele, estava já enjaulado o Daniel Silveira. No caso do Nicolas, seria igual se ele pegasse menos de 4 anos, mas o problema do Nicolas é que ele não cometeu só esses crimes. Aliás, hoje, já ele vai cometer crime lá na Avenida Paulista. Não se preocupe. O Nicolas, é engraçado, né? Acho que o Nicolas se arrependeu, né? Pois bem, o Nicolas Ferreira, ele também cometeu um outro crime, que também já foi denunciado à Procuradoria-Geral da República. Esse aqui, ó. E esse aqui também. Esse vai dar mais de 5 anos, viu? Esse dá mais de 5. A igreja diz, eu tô orando. Mas talvez a gente não tá orando na fé, na intensidade da fé, do tipo assim, ó, o guerreiro é Deus. Salmos 2 diz que o Senhor tá rindo. Rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da terra. Então assim, ó, falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos. Quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Sabe? Senhor, prostra enfermos ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade. Sabe? Do tipo assim, parece que a gente não tá crendo mais, cara. E a igreja tem poder apostólico. Paulo falou assim, ó, tinha um cara feiticeiro atrás deles enchendo o saco. Aí Paulo falou, fica cego, maldito, por 3 dias. E o cara ficou. A gente precisa crer, cara. Tá aí os amiguinhos do Nicolas, o que eles defendem? Eles defendem quebrar a mandíbula do Lula ou que os ministros do STF fiquem enfermos. Até aí, o Bolsonaro fez isso com muita gente, né? Deixou muita gente também aí com enfermidades, inclusive mais de 1 milhão aí. Claro que a subnotificação não deixou chegar a essa cifra, mas sabemos que mais de 1 milhão morreram, né, no governo dos amiguinhos aí do Nicolas e desse podcast que já está sendo investigado. Esse pessoal já foi denunciado, esses crimes aí já foram denunciados ao Ministério Público. E agora, o que está acontecendo é o seguinte, o Nicolas cometeu alguns crimes na semana passada, retrasada, no feriado do dia 15 de novembro, ele e outros parlamentares foram aos Estados Unidos cometer crime de lesa pátria, alguns chegaram até a pedir sanções contra o Brasil. Por esses crimes ainda não foram denunciados. Sempre que os parlamentares da extrema-direita cometem algum crime que é contra algum tipo de minoria, que tem suas entidades, por exemplo, no caso não é nem minoria, comete um crime de machismo, aí mulheres não são minoria, mas enfim, são tratadas como, né, infelizmente na sociedade. Tem grupos feministas, aí tem deputadas que vão lá e
fazem notícia-crime na Procuradoria-Geral da República. Quando ele comete crime de transfobia, tem deputadas ali que são transgênero, que elas também, e tem coletivos aí de defesa a LGBTQIA+, que fazem denúncias, e aí ele é denunciado na Procuradoria-Geral da República. Quando cometeu o último crime, mostrei aqui até a matéria da Fórum, foi denunciado à PGR. Dessa vez, também, a gente já vai providenciar a denúncia, mas nem precisaria, porque vai ter aí parlamentares que vão entrar com denúncia contra ele. Só que quando ele comete crimes contra a democracia, dizendo que o Brasil é uma ditadura liderada pelo PCC e pelo Comando Vermelho, e falando isso nos Estados Unidos enquanto pede sanções ao Brasil, ninguém. Porque tem grupos em defesa de comunidade LGBT, tem grupo em defesa de mulheres, tem grupo em defesa de tal coisa, mas não tem grupos de parlamentares, parece, em defesa da democracia. É o que não tem. Peço sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!